Hey, buddy, I didn't see this. Tudo começa em um cemitério onde está sendo realizado um funeral para os soldados caídos. Rapidamente, a cena volta para 2 semanas atrás, em uma base aérea na Síria. Vemos James Ricci, um oficial comandante, reunindo sua equipe para informar a eles sobre uma missão para capturar o Dr. Kahane. A equipe elabora estratégias e se prepara para se mover pela escuridão. Ao se aproximar do alvo, Ricci e sua equipe avançam com cautela, mas logo descobrem uma armadilha preparada pelo inimigo. Em instantes, eles são pegos de surpresa com tiros e são colocados em desvantagem. Forçados a recuar, eles entram em contato com a sede, surpresos pelo grande número de tropas inimigas. No meio do caos da missão fracassada, um membro da equipe de Ricci entra em pânico e aciona uma explosão massiva que elimina vários de seus camaradas. Nesse momento, Ricci lembra-se de uma memória passada. Um corvo atingindo a janela de sua casa, fazendo ele perder a noção da realidade. Ao recuperar a consciência, viu seu amigo Donnie caído ao seu lado e já sem vida. Apesar dos ferimentos e sob intenso fogo inimigo, Ricci consegue escapar com o único outro membro sobrevivente de sua equipe, Boozer. Devastado pela perda de seus camaradas, Ricci liga para sua esposa Laura para dar a trágica notícia de que ele e Boozer foram os únicos sobreviventes. Mais tarde, Ricci concedeu uma entrevista franca a oficiais militares dos Estados Unidos, recontando os eventos que levaram ao fracasso da missão. Ao assistir à gravação, percebeu que as imagens afirmavam que Donnie, seu colega do exército, era o responsável pela explosão. Ricci sabia que não podia ser verdade. Donnie era um soldado dedicado, não do tipo que cometeria um erro tão grave. Ele argumentou que a explosão foi causada por uma das tropas que estava dominada pelo pânico. Para ele, a gravação foi manipulada para insinuar que seu exército estava se sabotando. Após a entrevista, Ricci passou por um exame médico e foi declarado apto para voar para casa. Mal podia esperar para se reunir com sua família, mas antes de partir, Ricci decidiu tomar uma bebida com Boozer em um bar próximo. Lá, conheceu Kate, uma repórter persistente que queria saber por que eles não tinham emitido uma declaração sobre as recentes baixas de 12 militares. Ricci não estava interessado em falar com a imprensa e se recusou a fornecer qualquer informação. À medida que a conversa terminava, Boozer saiu do bar, deixando Ricci sozinho. No dia seguinte, Ricci finalmente chegou à Califórnia, onde foi recebido de braços abertos por seu melhor amigo Ben. Durante o trajeto até sua casa, confidenciou a Ben que alguém havia adulterado a gravação de áudio do incidente. Assim que chegaram à casa de Ricci, ele foi recebido de braços abertos por sua esposa Laura e sua filha Lucy. Laura compartilhou imediatamente a notícia de que Ricci havia sofrido uma concussão e precisava descansar, levando ele a se lembrar da explosão que causou seu ferimento. No dia seguinte, relaxando com sua família, Ricci recebeu uma ligação inesperada do quartel-general com notícias chocantes, fazendo ele ir imediatamente ao quartel-general. À medida que Ricci chegava ao local indicado pelo quartel-general, ficou chocado ao descobrir que estava em frente à casa de Boozer. Sua surpresa aumentou quando soube que Boozer havia supostamente tirado a própria vida. No entanto, ele negou veementemente as conclusões dos investigadores, pois havia estado com Boozer no dia anterior, lembrando-se do voo de volta para casa juntos. Ricci, então, seguiu para o quartel-general, onde se encontrou com seu comandante. Ele explicou mais uma vez que seu exército foi armado para realizar sua última missão. No entanto, o almirante estava ciente de que Ricci havia sido diagnosticado com concussão e perda de memória, ordenando que tirasse um tempo de folga do trabalho. A conversa estava muito estranha e deixou Ricci ainda mais desconfiado da verdade por trás da eliminação de Boozer. Pouco depois, Ricci voltou a dizer a seu amigo que acreditava ser impossível Boozer ter atentado contra si mesmo.
Sua convicção de que ele e seu exército foram incriminados só aumentou. Ben, preocupado com seu bem-estar, sugeriu que Rhys tirasse um tempo e fosse velejar com sua família. No entanto, Rhys já estava questionando sua própria sanidade mental, e isso não deixaria ele descansar até descobrir o que estava errado. Ele voltou para casa e tentou enviar um e-mail para Kate, a quem havia conhecido no bar com Boozer. Ele esperava que Kate pudesse confirmar se ele estava sozinho no momento do encontro. Voltamos ao funeral. A cerimônia foi frequentada por autoridades de alto escalão, incluindo a secretária de Defesa dos Estados Unidos, Sra. Lorraine. Ele prestou suas homenagens colocando uma placa de serviço para seu exército. Após o funeral, ela solicitou uma conversa privada com Rhys. Lorraine revelou que a pessoa que forneceu informações sobre Kahane e a missão fracassada de Rhys havia sido eliminado e havia recebido dinheiro das forças rebeldes. Ela garantiu a ele que os militares manteriam eles informados caso Kahane fosse encontrado no caminho para casa. Rhys sentiu que estava sendo seguido. Ele informou Laura sobre a situação e pediu a ela para proteger a filha deles. Então, se aproximou cautelosamente do carro e apontou sua arma. Mas era alarme falso. Kate era a pessoa de dentro do veículo. Aconteceu que Kate tinha um plano secreto para se encontrar com Rhys, mas precisava seguir ele discretamente até sua casa. Após algumas perguntas, ela revelou que Boozer havia morrido na mesma noite em que se encontraram no bar. Apesar de ser pressionado por respostas, Rhys se recusou a divulgar qualquer informação. Antes de ir embora, Kate deixou seu cartão de visita, esperando que ele mudasse de ideia. Ele ficou com uma dor de cabeça pulsante e lembranças de seu passado, se perguntando se de alguma forma estava envolvido no trágico fim de Boozer. Desconfortável com sua situação, Rhys guardou sua arma em um cofre particular e compartilhou suas preocupações com sua esposa. Ele sabia que algo poderia ter dado errado durante suas operações passadas e que precisava de ajuda médica. No final, decidiu visitar uma clínica de especialistas em cérebro para investigar mais a fundo. Lá, ele passou por uma ressonância magnética para identificar qualquer coisa que pudesse estar afetando seu juízo. Conforme a ressonância magnética progredia, a mente de Rhys voltou ao momento em que uma bomba explodiu em um túnel. Ele foi retirado de lá, mas não pelo médico. Em vez disso, uma figura de preto armada com uma pistola agarrou ele. Esse evento foi uma revelação para Rhys. Ele percebeu que eram as mesmas pessoas que haviam finalizado Boozer. Com reflexos rápidos, ele entrou em ação e enfrentou os agressores, resultando em uma briga brutal na sala. Apesar da dor de cabeça, ele conseguiu ferir a mão de um atacante antes de finalizar o outro com a mesma arma de fogo que ele havia guardado em seu cofre. Essa descoberta levou Rhys ao pânico e ele imediatamente correu para casa para verificar sua esposa. Infelizmente, ao chegar em casa, seu mundo desabou. Descobriu que sua família foi baleada. No dia seguinte, Rhys foi interrogado pela polícia, revivendo os eventos traumáticos da noite anterior. Apesar de fornecer informações precisas, a investigação teve pouco progresso. À noite, amigos e familiares de Rhys tentaram levantar seu ânimo. No entanto, seu luto persistia, e ele optou por ir para casa sozinho depois de tomar algumas bebidas. Chegando lá, a primeira coisa que viu foi uma foto de sua filha, trazendo de volta lembranças de seus momentos felizes juntos. De repente, um pássaro colidiu com a janela e, em um momento de confusão, ele se viu sozinho. Levou um tempo, mas eventualmente percebeu que estava experimentando alucinações. No dia seguinte, Joshua, um agente do Serviço Naval de Investigação de Crimes, definido pela sigla NCIS, visitou a casa de Rhys para discutir o recente caso envolvendo sua família. Josh pediu a Rhys que lhe mostrasse o cofre onde a arma estava guardada. Ele concordou, mas Josh afirmava que o cofre era impenetrável, embora Rhys insistia em sua teoria conspiratória. Rhys, então, foi ao quartel-general da NCIS para se encontrar com o almirante.
Ele expressou suas dúvidas sobre a capacidade da NCIS de lidar com o caso e argumentou que Kahane era responsável pelos eventos recentes. Ele também alertou o almirante de que todos os soldados da base estavam em perigo, já que o autor do crime ainda estava à solta. No entanto, o almirante ignorou suas preocupações, levando a uma acalorada discussão entre eles. Desapontado pela falta de apoio do almirante, Reese decidiu sair. Enquanto isso, Kate vai visitar Josh depois que ele sai do escritório, e eles vão à clínica onde Reese foi tratado após a explosão. Josh explica a ela que não há evidências de um ataque na clínica e que não há corpo, apesar de ter sido obrigado a atirar em alguém. As evidências forenses sugerem que todas as balas e armas usadas pertencem a Reese. Depois de investigar, Josh suspeita que todos os eventos na clínica foram realizados pelo próprio Reese. Josh também começa a acreditar que Reese está sofrendo de anormalidades de memória e pede que ele faça uma ressonância magnética. Quando Kate ouve isso, ela corre para a casa de Reese para contar a ele o que ouviu. Kate sugeriu que Reese precisa encontrar evidências para sustentar sua teoria. Então, para isso, ela pede para assinar uma procuração para que ela pudesse obter seus registros médicos. Ele concordou, depois de pedir a ela que investigasse a eliminação de Boozer. Para se manterem conectados, ele deu a ela um telefone celular com uma conta especial. Enquanto isso, Reese tentou descobrir quem era realmente Joshua. No entanto, ele começou a ter alucinações que o levaram a acreditar que Josh estava envolvido no ataque. No dia seguinte, Reese não perdeu tempo e fez uma investigação minuciosa sobre Josh. Depois de reunir evidências, foi à casa de Ben para relatar suas descobertas. Segundo ele, Josh era responsável pelos ataques a ele e a Boozer, pois foi contratado por Kahane. Para obter mais informações, Reese se disfarçou como um possível inquilino e foi ao apartamento de Josh. Ele estudou meticulosamente todos os sistemas de segurança no local, procurando um ponto fraco para entrar na casa de Josh. Depois de observar a forma da fechadura da porta, Reese descobriu como entrar na casa. Enquanto isso, jogando pôquer, o colega de Kate, Jason, visitou ela e expressou suas preocupações sobre Kate evitá-lo ultimamente. Ele também pediu a ela que terminasse a última notícia sobre Reese para que pudesse ser publicada imediatamente. Quando Josh saiu de seu apartamento, Ben, que estava observando de dentro de um carro, alertou rapidamente Reese sobre o movimento do alvo. Logo depois, ele não perdeu tempo e correu para o apartamento de Josh. Com alguns movimentos habilidosos, Reese destrancou a porta e começou a escanear o apartamento. Foi quando ele percebeu o laptop de Josh em cima de uma mesa. Ele começou a copiar todos os dados que pareciam valiosos. Satisfeito com seu saque, Reese saiu do apartamento. De volta à casa de Ben, ele começou a analisar os dados. Mas, assim que estava começando, seu telefone tocou. Era a senhora Lorraine pedindo uma reunião com ele. Pouco depois, Reese se encontrou com ela e lembrou sobre o aliado perigoso da NCIS de Kahane. Para sua surpresa, Lorraine informou que Kahane não era mais um problema. A notícia da eliminação de Kahane durante uma operação militar na Síria foi divulgada nas notícias. Naquela noite, Ben correu para a casa de Reese com notícias alarmantes. Josh havia acessado os dados biométricos de Reese e descoberto suas impressões digitais 2 dias antes dos ataques. Isso solidificou as suspeitas de Ben de que Josh era o perpetrador. Então, Reese lembrou da ferida que infligiu a um dos agressores e soube que Josh era o responsável por buscar justiça para sua família e Boozer. Ben deu a ele uma arma especial. Em outro lugar, Kate chegou à clínica onde Reese estava passando por uma ressonância cerebral para recuperar os resultados do teste. Apesar da relutância inicial da enfermeira em entregar o arquivo, seu pequeno suborno deu certo. Ela então entrou em contato com Jordan, prometendo algumas notícias emocionantes. No meio da noite, Reese entrou sorrateiramente no apartamento de Josh. Ele estava dormindo profundamente com uma arma na mão. Ele examinou as mãos de Josh em busca de cicatrizes, mas não encontrou nenhuma.
Ele exigiu saber para quem Josh trabalhava, mas foi assombrado por lembranças de interrogatórios passados que lhe causaram uma dor de cabeça intensa. Rhys persistiu, mas a dor se tornou insuportável. Nesse momento, Josh fez uma ligação para Saul Agnon, o homem que o havia pago para manipular o caso de Rhys. Enquanto Josh resistia, Rhys foi forçado a agir rapidamente, atirando em Josh antes que ele pudesse causar algum mal. De volta à sua casa, Rhys queimou todos os arquivos de Josh e adicionou o nome de Saul Agnon à sua lista de alvos. Ele vasculhou a internet em busca de informações sobre esse novo cara antes de convocar urgentemente Kate para encontrá-lo. Enquanto isso, Lorraine convocou uma reunião com todos os membros do Ministério da Defesa para discutir planos de alocação de orçamento. Ela propôs reduzir o tempo de missões para forças especiais, como a equipe de Rhys. Sem o seu conhecimento, Rhys já estava se preparando para sua próxima missão, cuidadosamente preparando suas armas. Enquanto isso, os membros do Ministério da Defesa resistiam ao pedido de orçamento. No entanto, ela permaneceu firme em sua posição, reconhecendo as contribuições dos soldados para a causa. Pouco depois, Rhys chegou a um restaurante para encontrar Kate, que tinha algumas informações sobre Saul Agnon e seu empregador, a Capstone Industries. Ele estava curioso sobre os valores de lucro da empresa que ultrapassava o limite estabelecido por regulamentos. Ele também estava interessado em descobrir onde a empresa mantinha o restante de seus lucros. Então, Kate forneceu a Rhys um dossiê com informações sobre a Capstone Industries e suas conexões com uma empresa fantasma em Belize. Ele percebeu que essa era a pista que precisava para vingar sua família e Boozer, e pediu a ela que o ajudasse a acessar as contas bancárias. Depois disso, Kate compartilhou algumas notícias alarmantes com Rhys. Seu exame médico recente revelou células tumorais em seu cérebro, o que explicava as frequentes dores de cabeça que ele vinha sofrendo. Apesar de não acreditar, ele foi convencido a buscar um diagnóstico mais preciso. Rhys avistou um homem suspeito que reconheceu como um soldado. Temendo pela segurança deles, ele saiu apressadamente com Kate. No entanto, o soldado estava perseguindo eles. De repente, ele bate seu carro contra o veículo do soldado que atirou nele ao sair do carro. Mesmo assim, Rhys foi capaz de neutralizar os ataques e recuperar um arquivo. Nesse momento, Rhys descobriu que estava sendo caçado e que o documento que ele conseguiu era, na verdade, um mapa que continha informações sobre ele. Em um esforço para se manter seguro, ele decidiu se esconder, mas não antes de armar Kate e compartilhar informações sobre a Capstone Industries. Enquanto isso, um grupo de soldados liderado por Steve realizava exercícios táticos. Após o treinamento, Steve foi para seu escritório na Capstone Industries, onde era o chefe executivo. Foi revelado que Saul trabalhava para Steve e informou a ele sobre a eliminação de um de seus homens que estava perseguindo Rhys. Saul expressou preocupação de que Rhys ainda estivesse vivo e pudesse saber algo sobre eles. Mal sabia ele que Rhys já havia eliminado Josh também. Apesar disso, Steve lembrou a ele de se concentrar em seu acordo que havia custado muito dinheiro à Capstone Industries. Naquela noite, Rhys estava hospedado em um hotel e tomou remédio para suas dores de cabeça. Ele teve alucinações vívidas de estar em casa com sua esposa grávida e, de repente, ouvir uma explosão. Quando ele acordou do sonho, já era de manhã. Pouco depois, Ben chegou com comida e informações para Rhys, revelando que a NCIS havia emitido um mandado de busca para ele porque o homem que ele eliminou era um ex-marechal que trabalhava para a Thanos Tactical. Ele aconselhou Rhys a se manter escondido enquanto ele reunia informações sobre a Capstone Industries. No dia seguinte, Saul se encontra com os parceiros de negócios em um campo de golfe para finalizar a compra de uma empresa. No entanto, Ben também estava lá para obter informações sobre Saul. Ao longo da reunião, Saul tentou convencer eles a fazer uma oferta por uma nova empresa Bellum, liderada por um dos parceiros.
Não estava claro qual era o motivo da venda. Enquanto Ben continuava a vigiar Saul de longe, ele atualizava Rhys sobre a situação. Por outro lado, Lorraine estava em seu escritório quando Rich, um membro do Ministério da Defesa, questionou sua decisão. Preocupado que isso afetasse negativamente sua classificação, ele também especulou que seu contratante talvez não concordasse com sua proposta, mas ela permaneceu firme em sua decisão. Pouco depois, ele entrou imediatamente em seu escritório e fez uma ligação em seu celular criptografado. Naquela noite, Rhys visitou uma boate e conheceu uma mulher chamada Raven, que lhe ofereceu um remédio ilegal para aliviar suas dores de cabeça. Enquanto esperava que ela trouxesse o medicamento, Rhys relembrou seus dias no exército. Pouco depois, ele voltou para seu quarto com o remédio e começou a preparar suas armas com Ben. Enquanto isso, Saul, em uma festa, convence seu parceiro a fazer uma oferta por sua empresa. Apesar de sua persistência, o homem permaneceu indeciso, mas acabou concordando. Saul suspirou aliviado. Ele rapidamente encerrou a festa e mandou todos irem embora. Exausto, ele foi para seu quarto, ansioso por um descanso muito necessário. No entanto, seus planos foram interrompidos quando Rhys se infiltrou. Quando Saul entrou no banheiro, logo ouviu música tocando fora de seu quarto. Confuso, foi investigar, mas não encontrou ninguém lá. De repente, Rhys apareceu do nada, cobrindo sua cabeça com um saco plástico e amarrando suas mãos por trás. Em um movimento rápido, Saul ficou chocado com o ataque repentino. Rhys, que havia orquestrado o sequestro de Saul, apareceu das sombras exigindo respostas. Saul protestou sua inocência, insistindo que não havia feito nada de errado, mas Rhys não estava convencido e o ameaçou até que ele revelou o nome de Steve como o mentor por trás do plano. Ele não sabia nada sobre o projeto, exceto que valia uma fortuna. Então, Rhys pressionou por mais informações, exigindo saber quem havia sido enviado para acabar com sua família. Saul mencionou um advogado chamado Marcus, que estava envolvido no mercado negro, incluindo no México. Depois de extrair as informações necessárias de Saul, Rhys decidiu pôr fim ao seu sofrimento. Ele injetou o remédio que ganhou de Raven nas veias de Saul, que definhou até ser eliminado. Enquanto isso, Kate estava ocupada vasculhando seu escritório em busca de informações sobre a Capstone Industries. Rhys havia enviado recentemente uma mensagem a ela, alertando sobre o projeto. Rhys também informou Ben sobre seus planos, mostrando a ele um papel desenhado com 2 novos nomes: Steve Horn, que explicaria o projeto a ele, e Marcus, que levaria eles aos responsáveis pela eliminação de sua esposa e filha. Esse foi o recap dos 3 primeiros episódios da série de 2014 chamada A Lista Terminal. Espero que tenham gostado, curtam e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e comenta sua nota abaixo. Estou deixando esses outros vídeos aqui na sugestão. Tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.